Análise do filme Campo Minado. Campo Minado vai contar a história de um rapaz que está preso a várias questões, a várias dores da sua infância. Se você ainda não assistiu esse filme, eu sugiro que você primeiro assista o filme e depois você venha assistir aqui a análise, porque irá conter spoiler. Inclusive, esse filme foi indicação de um dos nossos inscritos aqui no canal. Então, se você tem indicação de filme, coloca aqui nos comentários. Quem sabe o seu filme entra aqui para a lista das análises sistêmicas que fazemos aqui no canal toda quinta-feira. Então, Campo Minado vai contar a história de um rapaz preso às suas questões emocionais da infância, um menino que na alma já está seco, árido, no deserto. Quantas pessoas vivem exatamente o deserto da dor daquele rapaz, do Mike? O Mike, ele vive nesse lugar que está seco de amor, né? Ele foi se secando com a vida e muitas pessoas vão secando, secando. Eu vou olhar esse filme por uma perspectiva metafórica. Foi uma grande metáfora esse filme, né? Então, do começo ao fim, a gente vê grandes metáforas. Então, ele está preso nessa dor, ele começa a perceber, por exemplo, quando ele está ali naquele embate com um amigo e o amigo dele fala sobre o casamento, fala sobre o filho, que ele tem para onde voltar, ele quer voltar para essa relação com o filho e com a esposa, e ele fala, tá na hora de você se casar, mas para isso ele teria que dar um passo a mais. E um passo de onde ele ainda não consegue. Ele não consegue ainda se desvencilhar da sua dor, daquela dor do menino. Então, o adulto, para ele seguir, dar o passo adiante, para que ele possa se comprometer com outra pessoa, assinar um papel, um contrato, ali é um compromisso com o outro, ele precisa estar liberto das coisas que o aprisionam, né? Na alma, naquele lugar mais profundo dos sentimentos, né? E ele tá preso ali. Então ele é um rapaz que passa por um momento de guerra e a guerra que ele está vivendo é mais dentro do que fora, né? Então fora vai mostrar que ele tá na guerra, mas a guerra mesmo acontece dentro dele. É onde ele tá vivendo a principal guerra, que é esse embate entre ir em frente, né? Seguir o caminho ou ficar preso. Então, quando o Mike segue esse lugar de ir em frente, o que acontece? Algo paralisa ele. O que vai paralisar ele? As crenças que ele tem. Então, quando ele pisa, ele vê o amigo, né, que sofre ali com um acidente e morre, quando ele pisa na bomba ali no chão do árido seco, ele pisa ali, ele explode, ele fica sozinho, porque ele se sente sozinho, ele se sente abandonado, ele se sente vazio, né? Então ele fica naquele vazio do deserto, se sentindo completamente abandonado, e ele pisa em algo e ele acredita que ele pisou numa bomba e dali ele fica. E é interessante porque no filme vai trazer dois arquétipos, vamos colocar assim, né? Vai trazer um ancião e vai trazer uma criança, a ingenuidade, a inocência, né? Que vai falar para ele, dê o próximo passo, né? Você pode sair daí se você quiser, você só precisa dar o próximo passo. E ali ele fica preso. E ele não consegue andar, ele não consegue ir para o próximo passo. Então, quando aquele ancião, aquele homem que já é experiente, já conhece aquele território, fala para ele, dá o próximo passo, vem, você pode, você consegue. Ali eu já tinha percebido que ele não tinha mesmo pisado numa bomba e que ele estava preso nas próprias crenças dele, limitando ele a dar esse próximo passo. E quantas vezes nós nos limitamos porque temos muitas crenças? Quantas vezes a gente não dá o próximo passo porque a gente traz crenças? Crenças das nossos antepassados, do nosso pai, da nossa mãe, crenças nossas mesmo que nós fomos adquirindo com relação a esse amadurecer, a vida adulta. Ele tinha que dar o passo para quê? Para a vida adulta. Para isso ele precisava se libertar do que vinha antes, que era a dor profunda, aquela mágoa profunda do pai. E o filme ele vai trazendo vários elementos, né? Ele precisava, para ele se conectar com o mundo exterior, ele precisava da bolsa, e aquela bolsa sempre ia para longe dele. E aí ele passa por aquela tempestade de areia, né? Quando ele vem a tempestade e ele consegue sobreviver àquilo. Em quantas vezes a gente fica ali esperando a tempestade passar
inerte, parado no mesmo lugar. Então ele vive exatamente essa experiência de ficar inerte, parado no mesmo lugar. Quantas pessoas que a gente acaba atendendo, que estão vivendo num lugar árido, no deserto da alma, com essa falta de amor, com esse amor interrompido lá na infância, e que hoje ela se encontra no deserto e que quando vem uma tempestade, tudo que ela faz é paralisar, esperando aquela tempestade passar, porque é tudo que resta para ela. Ela não consegue ver nenhuma opção, nenhuma outra saída, e ela está presa nas próprias crenças, nas próprias limitações. Então, quando aquela. E o que que acontece? Empurra para longe o quê? Aonde ele podia se conectar com o mundo fora para pedir ajuda, né? Porque as ajudas, na verdade, todas acabaram. Ele não tem mais o melhor amigo, ele não consegue mais se comunicar com o mundo externo. Quando ele consegue se comunicar e pedir ajuda, é negada essa ajuda para ele e ele se vê completamente limitado aí. Quando aparece a menina com o cantil de água e fala, olha, tem chance ainda, porque o que, que é a criança? A criança é inocência, ela é a pureza, a criança vem mostrando para ele que é o refresco, é a água limpa. Olha, você pode, ainda há chance, né? E aí ela mostra, né, os bonequinhos para ele, que na vida de uma criança tudo é muito lúdico, tudo muito leve, mas ele não conseguia ver mais essa leveza, ele não via mais encanto nas coisas. Então, ele se tornou o próprio pai, como Freud diria, né? Tudo aquilo que eu mais odeio, que eu mais desejo, ele se torna esse pai. Então, ele vai vivendo esses conflitos, né? Eu não posso ir adiante, não tem como eu sair daqui, eu não consigo dar o próximo passo, isso não é para mim. Então, coisas que a gente vai ouvindo, eu vou desistir, isso não é para mim, meu tempo já passou, isso é para pessoas mais jovens, isso a gente está falando de pessoas mais velhas, mas vamos pensar numa pessoa jovem que fala, casamento não é para mim, filhos não é para mim, nada é para ela, porque ela não se vê nesse mais, não onde cabe mais, não cabe mais vida ali. Então ela vai vivendo menos vida, e ela vai morrendo coisas na vida dela e ela não vai percebendo que o tempo está passando e que ela continua tirando coisas e oportunidades da vida dela e fica parado, inerte ali naquela dor, presa, recapitulando aquelas cenas, né, de dor, de falta, de escassez. Não tem tempo para nada porque o tempo é escasso para essa pessoa e vive nesse deserto. E aí o filho cresce, vai embora, ou então o marido ou a esposa acaba se separando e essa pessoa vai ficando sozinha e nesse deserto, nessa falta de amor, preso às situações. É isso que ele está vivendo ali, preso àquela dor, aquele soco que o pai deu nele. E aquele soco foi determinante para ele. Ele paralisou várias vezes na vida dele. Então, no filme vai mostrar uma cena onde ele vai mostra o clique, né? Várias vezes que ele foi acionando os gatilhos que paralisavam ele. E toda vez que acionava, ele ficava agressivo. Ele vinha uma raiva, uma fúria dentro dele. Daquele menino que não pôde se defender. Daquele menino que não pôde falar para o pai tudo o que gostaria. Que não pôde se defender a mãe, que era a mulher com quem ele amava ali, né? Então, ele não pôde fazer nada disso. Isso foi paralisando este homem. Então, enquanto o homem, vivendo aquela guerra interna, ele paralisa no deserto dessa alma. Mais pra frente no filme, o filme vai passando, aí vai mostrando as hienas, né? As hienas são o quê? São as sombras dele, são que tentam devorá-lo, né? Na verdade, ele é devorado o tempo todo por quem? Por grandes hienas. Quem são essas hienas nesse deserto? É as sombras dele, os medos dele, as crenças dele, as paralisações que ele tem, que não permite com que ele siga adiante, que ele vá para frente na vida. Também é construído um muro em volta dele, ele toma, né, tipo um alucinógeno ali para dar conta de lidar com aquilo. Quantas vezes a gente se entorpece, a gente vê pessoas se entorpecendo para dar conta de seguir adiante, né? E ele, para seguir adiante, para dar conta daquilo, o que que ele faz? Ele toma algo para entorpecer. E muitas pessoas estão entorpecidas. Todos os vícios que as pessoas utilizam, seja ela comida, seja ela a bebida, o cigarro, as lícitas e ilícitas, todos os vícios das pessoas é fuga. Fuga para não lidar com a dor, para não lidar com a falta, para não lidar com aquilo que machuca elas. Então elas fogem para os vícios. E ali ele se entorpece, não que ele tivesse algum vício, o pai dele tinha, então a gente já sabe que o pai dele tinha uma fuga muito grande.
provavelmente de dores que ele também estava com dores ali, né, nas suas questões com seu pai, com a sua mãe, com as suas questões na alma da sua criança, porque ele vivia de uma forma infantil, onde ele só olhava para si, não conseguia ver o filho, não conseguia ver a esposa, não conseguia mais transbordar nenhuma emoção, sentimento bom por aquelas pessoas que conviviam com ele. Então ele também tinha um vício. E aí aquele rapaz, ele se entorpece, e aí que cena que ele volta? Lá na infância, na dor primária dele. Então, naquela dor, ele volta ali e aí ele olha aquele menino que tomou o soco do pai, que viu o pai alcoolizado, que bateu e agrediu na mãe e ele nada pôde fazer. Então, com relação a isso, ele fica preso nisso. E quando que ele vai conseguir caminhar, tirar o pé da onde ele achava que era uma bomba e que não era uma bomba? Quando ele consegue ter um encontro com o pai dele. Então ele vai ter um encontro com esse pai, onde olha face a face. E ele está como nesse encontro? Armado. Então ele já recebe o pai armado, porque ele se armou contra aquele pai. Só que aquele pai foi o pai que lhe deu a vida. E aqui eu já vou acabar com aquelas questões de que a Eduardo, ela passa pano nos pais, mesmo que o pai... Não, eu não estou tirando a responsabilidade desse pai, enquanto adulto, de não ter defendido o filho, da agressão que ele teve com o filho, com a esposa, do homem e do caráter que ele tinha, que foi construído também através de uma dor. A gente está olhando para um lugar muito mais amplo do que só o menino que apanhou. Porque às vezes a gente fica limitado à vítima. E na vítima, Bert Hellinger vai dizer, não há solução. Então a gente tem que expandir esse olhar. E olhar quem era esse pai além da dor. Quem era esse pai além do alcoolismo? Quem era esse pai que além de agressivo? Quem foi os pais desse pai? Quem foi a mãe desse pai? A gente não sabe no filme. Mas a gente sempre expande o olhar. Que chegou nessa família já muito machucado, escolhido por uma mulher, que escolheu aquele marido. E ela continuava com ele. E ela teve filho com ele, a vida foi maior do que aquela dor, e ela transbordou. E aí aquele menino nasce naquele contexto. E quando ele está ali, à mercê daquele pai que é agressivo, que carrega suas dores, ele não tem a opção de mudar o destino do que aconteceu. Os fatos a gente não pode mudar. Mas o que a gente pode perceber é que a gente pode mudar o que a gente faz com o destino que recebeu. Com o que a gente recebeu do fato dele ter apanhado do pai, como ele lidou com isso. Como ele levou isso para a vida adulta? Porque ele é perguntado lá pelo sábio, né, por aquele homem que eu estou chamando de sábio, mas era aquele homem mais velho que chega no deserto e pergunta para ele: por que você está em guerra? Por que que você decidiu estar aqui? Por que que você está paralisado aí? Por que que você escolheu? Então, tudo que ele foi vivendo a partir disso foram escolhas dele também. Paralisar foi uma escolha. Ser agressivo com a namorada foi uma escolha. Ir para a guerra foi uma escolha. Ele foi fazendo escolhas a partir de um único fato, de um único acontecimento. E ele não conseguiu, uma hora ele travou. Então, quando as pessoas travam, a gente vai olhar o que fez ela travar. Às vezes é um único fato, um único acontecimento lá atrás na história dela que simplesmente paralisou. Trouxe para ela uma dor profunda que ela não consegue mais fazer nada diante daquilo. Então, diante de um fato que é real, que o pai agrediu, que o pai fez, o que ele fez depois com isso? Ele podia ter transformado isso num lugar que eu vou agora, a partir disso, viver a minha vida. Eu recebi a vida do jeito que foi, querendo ou não, ele é o pai que me deu a vida, eu tenho parte dele dentro de mim e eu preciso, com isso, saber o que vou fazer, ou eu vou viver eternamente nessa dor, me sentindo vítima desse pai, me colocando sempre armado para a vida. Então, quando ele encontra o pai, ele se despede da mãe, tem a cena que vai fazendo o conjunto, né? Ele se despedindo da mãe no hospital, deixando com que ela fosse seguisse o destino dela e recebendo e vendo a imagem do pai chegando. E quando ele vê a imagem do pai chegando, ele está completamente armado. Só que a hora que ele se desarma, é a hora que ele vê que o pai, depois que agrediu ele, chorou.
chorou profundamente. Aquele pai carregava mágoas e dores profundas. E aí ele olha para aquele pai e ele se desarma. É como se ele falasse: eu cansei de guerrear, eu cansei de brigar, eu cansei dessa luta. E aí ele deixa a arma no chão e ele se permite ser abraçado pelo pai. E o pai o envolve, abraça, e ele toma o amor daquele pai, ele toma a força que ele recebeu de vida daquele pai. Eu não estou falando do que o pai fez ou deixou de fazer. Eu não estou falando da função paterna. Eu estou falando daquilo que o pai conseguiu dar para ele, a vida, que é impagável. Então, a vida que ele recebeu daquele pai, ele toma naquele abraço. E é como se ele falasse: eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero dar o próximo passo. Então, ele se reencontra com o amigo, só que ele começa, quando ele tem a chance, né, de sair daquilo, ele ainda é bombardeado. Quantas vezes a gente decide: eu vou parar com o vício, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo, e a gente começa a ser bombardeado. E aquilo começa a atingir a gente. E a gente começa a perceber que é um processo muito solitário. E aí, o que que ele faz? Ele vai ter que matar quem? Os seus inimigos, as pessoas que estão tentando matar ele. E ele vai um por um. Então, ele dá o tiroteio em volta da areia, ele faz uma proteção e ele começa a atirar. Como se ele falasse assim: aqui eu vou sobreviver a isso. Eu já vivi até aqui, então daqui eu vou embora. E aí, a hora que ele decide, ele fala: eu não tenho mais o que fazer, a única chance que eu tenho de sobreviver a isso é dar o próximo passo. E ele já tá todo machucado, ele já tá todo ferido, e é um ferimento aonde? Muito mais emocional e na alma do que física. E a hora que ele tira o pé, ele descobre que era apenas uma latinha, e que ele tinha ficado ali horas, né? Mais de 52 horas preso e quantas pessoas passam anos, não meses, não dias, mas anos presos naquela latinha, achando que vai explodir a qualquer momento. Não tem certeza do que é, não sabe o que vai acontecer, mas o medo a impede de dar o próximo passo. E aí ele descobre que era uma latinha e que ele tinha sido avisado o tempo inteiro: dê o próximo passo, você não precisa ficar aí. E quantas vezes aparecem pessoas e a gente procura ajuda, e a gente vai no terapeuta, e a gente vai no nosso lugar religioso, e todo mundo fala: dá o próximo passo, ande mais um pouco, e a gente paralisa diante da situação. E ele descobre que, na verdade, ele nunca esteve em cima de uma bomba, e aí ele é resgatado ali, e ele vai para o próximo passo, que é quando ele reencontra a Jane e ele pede ela em casamento. Então, às vezes, tudo que falta é o quê? O próximo passo. O campo minado que ele vivia não era fora, era dentro. E todas as guerras que ele vivia fora, eles também estavam vivendo dentro. E todo aquele deserto que ele esteve, seco, né, sedento. O que que ele estava? Aquela sede que ele tinha. A sede de amor, a sede de vida, que ele não recebia daquele pai e que ele também não conseguia transpor para a namorada, para a noiva, né? Então a gente vai ver várias cenas ali que vai mostrando ele pedindo ela em casamento e ela não consegue ir. Por quê? Porque ele não está à disposição, porque ele não está livre das questões do passado dele para dar o próximo passo. E a primeira coisa que ele faz ao reencontrá-la é mostrar que ele está pronto ali para dar o próximo passo e pedi-la em casamento e assumir um compromisso agora adulto, porque as feridas da infância foram curadas. Então, acho que a história em si, ela é bem rica para a gente olhar muito além do que só a guerra e ele preso ali na bomba, né? Tinha muitos elementos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise e eu vejo vocês na próxima.